Bom dia aqui no Brasil, pela hora que a gente está gravando. Já é boa tarde em Portugal e boa noite a vocês que estão nos assistindo nesse último dia de simpósio. Já passou tanta gente boa por aqui. Hoje mesmo já tivemos a presença do Dr. Pedro Forcada, Dr. Eduardo Barbosa e doutora Sayuri Nozuka. E agora, para encerrar com chave de ouro essa última mesa, vamos ter a apresentação diretamente de Portugal do nosso querido palestrante, Dr. Pedro Guimarães Cunha, que ele falará com a gente um pouquinho sobre o The Cerebral Study, que é um projeto desenvolvido não só na Europa, mas também aqui no Brasil, juntamente com o Dr. Weimar e todo o pessoal da Liga de Hipertensão Arterial da Universidade Federal do Goiás, como a doutora Ana Luísa, que compõe a mesa, que é outra chefe do departamento, e além da doutora Adriana Camargo. E Dr. Pedro Cunha, ele é da Universidade do Minho, lá em Portugal. Ele foi presidente do Grupo de Trabalho em Hipertensão e Cérebro da Sociedade Europeia de Hipertensão e secretário-geral do Comitê Executivo da Sociedade de Artérias. Doutor Pedro Cunha, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite, muito obrigado por estar participando do nosso simpósio e tenho certeza que será um grande aprendizado para todos nós. Muito obrigado, Mateus. Eu queria começar por agradecer à Liga Académica de Cardiologia de Olinda pelo convite que me foi formulado para poder fazer parte deste encontro, deste terceiro simpósio de hipertensão. Agradecer pessoalmente ao Mateus Spaffer toda a amabilidade e toda a disponibilidade com que nos tratou ao longo desse tempo para podermos, de facto, concretizar esta participação e dizer que é uma honra poder estar na presença de palestrantes tão ilustres e que seguramente abrilhantaram e abrilhantarão este simpósio de uma forma muito consistente. O meu papel hoje é falar um pouquinho sobre este estudo de hipertensão que nós desenvolvemos e que tenta encontrar, de alguma forma, a correlação e a importância de estarmos atentos nos nossos doentes hipertensos ao desenvolvimento de demência e a várias dimensões da função arterial que podem precocemente fazer identificar aqueles nossos pacientes hipertensos que estão em maior risco de desenvolver essa disfunção cognitiva. O Mateus já falou sobre este assunto. Estes são os meus conflitos de interesse, praticamente inexistentes, são apenas as minhas atribuições e responsabilidades científicas. E eu tentei desenvolver esta apresentação em 4 pontos principais e uma pequena conclusão com algumas mensagens finais. Primeiro, falar um pouco da epidemiologia e patofisiologia deste problema tão importante e deste duplo problema, que ao fim e ao cabo é uma face da mesma moeda. Falar depois dos biomarcadores de doença cerebrovascular e declínio cognitivo. Continuar discutindo de que forma é que as alterações da função arterial podem estar relacionadas com o aparecimento desses marcadores cerebrais de declínio cognitivo e depois, então, sim, mostrar de que forma é que o projeto Cérebro se enquadra nestas necessidades de investigação. Este estudo Cérebro surgiu porque nós compreendemos desde muito cedo que havia uma relação muito significativa entre a exposição numa fase relativamente precoce da nossa vida à hipertensão arterial e ao aparecimento, pelo menos 20 anos depois, de disfunção neurocognitiva. Estes são os resultados de vários estudos, mas aquele que é o mais lapidar é o estudo ARIC, que demonstrou em mais de 13 mil sujeitos que seguiu durante 20 anos, que aqueles que na sua média idade, portanto, quando tinham à volta entre 50 e 60 anos, estavam expostos a valores de hipertensão arterial, eram aqueles que depois, mais tarde, tinham maior probabilidade de desenvolver disfunção cognitiva em vários domínios da avaliação cognitiva, seja de memória, seja particularmente de função executiva. O mais engraçado e o mais importante é também mostrar que nesses mesmos pacientes nessa faixa etária, entre os 50 e os 60 anos, aqueles que tinham valor já daquilo que nós chamamos uma pré-hipertensão, também eles viriam a ter maior risco de 20 anos envolvidos da avaliação que nós executamos, particularmente de disfunção de fluência do discurso e alguma disfunção executiva. Portanto,
no fundo, a hipertensão ou o aumento da pressão arterial e a disfunção neurocognitiva, que pode ou não evoluir para um quadro completo de demência, parecem ser duas faces da mesma moeda a que nós temos que estar particularmente atentos. E particularmente atentos porque sabemos que a prevalência de hipertensão vem aumentando à medida que a população vai ficando mais envelhecida e à medida que os estilos de vida fazem com que precocemente os indivíduos mais jovens estejam expostos a fatores de risco que conduzem ao aparecimento de hipertensão arterial, mas também porque a disfunção cognitiva, que aqui nós vemos identificada neste quadro como doença de Alzheimer, mas que na realidade diz respeito a todas as demências como um todo, dizia eu que as demências são já as principais causas de perda de anos livres de doença no mundo ocidentalizado, e em alguns países é já a quarta ou a terceira causa da perda desses anos de vida livres de doença, o que é particularmente importante e, aliás, é compreensível porque se pensa que até 2030 mais 50 milhões de habitantes do nosso planeta desenvolverão demência. E, portanto, é possível compreender que, na realidade da hipertensão, o cérebro alberga duas entidades nosológicas distintas. Por um lado, e como podem ver do lado esquerdo do ecrã, alberga as manifestações isquémicas de infarto, ateroscleróticas ou ateroembólicas, em que os vasos acumulam placa, obstruem o fluxo e provocam infartos cerebrais, o acidente vascular cerebral. E depois tem também o doente hipertenso mais propenso ao aparecimento da lesão dos pequenos vasos, da leucoarraiose, dos infartos lacunares ou microinfartos e das microhemorragias, que por si só são alterações provocadas pelo efeito da hipertensão arterial nesses mesmos vasos mais pequenos e que, como veremos ao longo desta apresentação, promoverão o aparecimento de disfunção cognitiva. Não me vou alongar muito naquelas que são as causas que estão associadas ao aparecimento de lesões dos pequenos vasos cerebrais. Falar, obviamente, que a remodelagem vascular é uma das principais causas da modificação desses vasos, mas que existem pelo menos mais três contribuintes importantes. Um deles, a transmissão da hiperpulsatilidade do fluxo sanguíneo dos grandes vasos, que, como sabem, é pulsátil, e que depois, por perda da capacidade de acomodação dessa energia pulsátil nos grandes vasos, à medida que eles vão ficando mais rígidos, desenvolvem mais velocidade de onda de pulso, essa hiperpulsatilidade é transmitida aos vasos da pequena circulação, nomeadamente aos vasos cerebrais, por oposição ao que acontece quando as artérias são mais jovens e conseguem absorver essa energia e transformar o fluxo que é transmitido aos grandes vasos num fluxo laminar. Quando isso não acontece, quando essa hiperpulsatilidade é transmitida, o risco de lesão dos pequenos vasos é maior. Por outro lado, a reflexão da onda de pulso, que acontece mais a partir do momento em que as artérias se tornam mais rígidas e que soma à energia pulsátil e à velocidade do fluxo sanguíneo que é transmitido à circulação cerebral. E, por fim, a disfunção da autorregulação do fluxo cerebral que acontece nos pacientes hipertensos e que, como todos sabem, os expõe mais precocemente a que, por qualquer queda da pressão arterial, não tenham um mecanismo de defesa que normalmente está estabelecido no nosso cérebro. Portanto, estes são aqueles aspectos que lhes falei, e eu penso que este cartoon e esta referência, que eu penso que é nuclear também, acaba por congregar de uma forma muito clara todo o efeito da hipertensão, seja na remodelação vascular dos grandes vasos, seja na disfunção endotelial, seja na alteração e na remodelação dos pequenos vasos, seja na promoção da existência de zonas de desacoplamento neurovascular, que são, no fundo, aqueles que causam depois o aparecimento de disfunção cognitiva, como veremos. Portanto, passados em revisão de uma forma muito simples aqueles conceitos principais da passofisiologia, é preciso compreender de que forma é que nós conseguimos encontrar marcadores cerebrais, biomarcadores cerebrais, que estão associados ao aumento de risco de doença cerebrovascular e de progressão para a demência.
O que nós sabemos hoje em dia é que os pacientes hipertensos apresentam silenciosamente lesão do órgão-alvo que se consubstancia precisamente pelo aparecimento desta doença dos pequenos vasos, que tanto pode manifestar-se como hiperintensidade da substância branca, infartos silenciosos ou microhemorragias. Sabemos deste estudo, já com alguns anos, de Hanskens e Peter DeLu, que na realidade, se nós não avaliarmos a lesão do órgão-alvo do cérebro, nós vamos excluir da categorização em maior risco cardiovascular cerca de 37% dos sujeitos, que são aqueles que, tendo lesão do órgão-alvo, apenas a têm no cérebro. O que é que isto quer dizer? Se nós fizermos uma avaliação da lesão do órgão-alvo com a avaliação clássica do coração, a periférica, deixaremos de fora 37% dos nossos doentes hipertensos que têm lesão do órgão-alvo apenas no cérebro e que, se nós não a procurarmos, não os iremos catalogar a esses 37% como estando numa classe de risco superior por terem já lesão do órgão-alvo, nem vamos ter uma estratégia de intensificação terapêutica que lhe é devida. Passando de um trabalho mais antigo para um trabalho muito recente, já do ano passado, mas que é absolutamente nuclear, em que os autores do estudo Framingham foram seguir e avaliar todos os pacientes com pressão arterial elevada e tentar perceber qual era a prevalência de lesão do órgão-alvo, seja pelos critérios da Sociedade Europeia de Cardiologia, seja pelos critérios da Sociedade Americana, da American Heart Association. E reparem que, seja por um modelo, seja por outro, a lesão do órgão-alvo mais prevalente é, sem dúvida, a velocidade de onda de pulso acima de 10 metros por segundo. E isso é importante porque nós, muitas vezes, descuramos este marcador de função arterial e ele é prevalente em cerca de 40% a 60% dos nossos hipertensos e, sendo o mais prevalente, é aquele que mais reclassificações para risco cardiovascular mais elevado nos poderia oferecer. Mas este trabalho é curioso porque logo a seguir ao aumento da velocidade de fluxo estão as manifestações de doença dos pequenos vasos detectadas por ressonância magnética que aparecem como lesão de órgão-alvo, como a segunda lesão de órgão-alvo mais prevalente, acontecendo entre 20% a 40% da população e, portanto, vindo a consubstanciar os achados do estudo anterior, a que se cifravam em 37% dos doentes. Se percebemos que há uma prevalência significativa destas lesões dos pequenos vasos, que no fundo são uma expressão do aumento da pressão arterial e da transmissão da hiperpulsatilidade e da energia pulsátil para o leito vascular, temos também que compreender de que forma é que essas lesões de pequenos vasos estão ou não associadas ao desenvolvimento de declínio cognitivo e ou de demência. Isso foi feito em 2 ou 3 trabalhos que aqui vos vou mostrar. O primeiro é o Rotterdam Scan Study, que avaliou cerca de 1.015 sujeitos entre os 60 e 90 anos, apenas para mostrar que aqueles que apresentavam maior prevalência de lesões dos pequenos vasos cerebrais eram aqueles que tinham maior risco de progressão para demência e declínio cognitivo. Mais ainda, aqueles que durante o período de follow-up, que foi de cerca de 3,6 anos, tiveram um acúmulo maior de lesões dos pequenos vasos cerebrais, foram aqueles que mais depressa entraram em declínio, portanto, mostrando a associação que existe entre a presença da doença dos pequenos vasos cerebrais e destes biomarcadores e do aparecimento de disfunção cognitiva. O mesmo fizeram os colegas do estudo Framingham, que mostraram que de hiperintensidades da substância branca e o número de infartos lacunares silenciosos, maior o risco de progressão cumulativa para demência. E depois, tanto em estudos realizados em 3 centros na China, em que a existência de pequenas hemorragias, microhemorragias, sejam elas em que localização forem, são risco acrescido para a doença cerebro- e cardiovascular. E, finalmente, chegamos ao nível de evidência das meta-análises, onde, por um lado, as hiperintensidades da substância branca e os infartos lacunares estão claramente associados a um aumento de risco do desenvolvimento de disfunção cognitiva e demência. Por outro, esta meta-análise dedicada especificamente às microhemorragias, publicada posteriormente, mostra também uma duplicação do risco associado à presença de microhemorragias relativamente ao aparecimento de disfunção neurocognitiva, seja ela disfunção cognitiva, declínio cognitivo ou
disfunção ou demência. Portanto, já vimos a patofisiologia, já vimos de que maneira é que a existência de determinados biomarcadores no cérebro, nomeadamente biomarcadores associados à lesão da doença dos pequenos vasos cerebrais, se correlaciona com o aparecimento, ou se associa ao aparecimento de disfunção cognitiva. O que nos falta perceber é de que maneira é que a alteração de vários marcadores da função arterial podem ou não estar associados ao risco de desenvolvimento desse cerebrovascular e ao aparecimento desses marcadores cerebrais que vimos há pouco. E começamos pela variabilidade da pressão arterial. Neste estudo, também muito recente, publicado pelos nossos colegas em França, da coorte SAGE, que mostrou que quanto maior a variabilidade da pressão arterial sistólica entre visitas de pacientes com mais velhos, demonstrando claramente que quanto maior a variabilidade, dizia eu, maior o risco de eles virem a ter disfunção neurocognitiva e de progredirem para a demência. Aliás, nós fizemos depois uma associação não só da variabilidade, mas também de um outro conjunto de alterações vasculares, nomeadamente a velocidade de pulso e disfunção neurocognitiva, associando pelo meio portanto, fazendo uma associação entre a variabilidade, aumento da velocidade de pulso, aumento da variabilidade, aparecimento dos biomarcadores cerebrais de lesão dos pequenos vasos e a progressão para a demência. Portanto, se falamos da variabilidade, um outro marcador de função arterial é, sem dúvida, a rigidez carotídea. Existe, hoje em dia, uma meta-análise substantiva que é presente, publicada por Van Sloten, estudos, demonstrando claramente a associação entre o aumento da rigidez carotídea medida localmente e o aparecimento de doença cerebrovascular, nomeadamente infarto cerebral. E, por outro lado, numa segunda análise, já utilizando dados dos pacientes, demonstrando que a existência do aumento da espessura íntima média e de maior rigidez da carótida permite classificar melhor os doentes que têm mais risco de evolução para acidente vascular cerebral do que os pacientes a quem não fazemos esta avaliação. Um outro estudo, o estudo Cardia, também com 2.618 sujeitos, estes aqui significativamente mais jovens, mas que foram seguidos durante 20 anos, foi possível perceber que aqueles que tinham um aumento da espessura íntima média carotídea, quando comparados com os que não a tinham, os que tinham de facto maior espessura íntima média eram aqueles que tinham um declínio cognitivo maior ao longo de 20 anos em diferentes domínios cognitivos, seja ele na memória verbal, na velocidade de processamento de tarefas ou na função executiva. É também importante compreender, e estamos a correr diferentes marcadores de função arterial e verificar o efeito da velocidade do pulso. Esta é uma meta-análise bastante conhecida por todos, publicada no JACC em 2014, por Ben Slomo, que mostrou, obviamente, que a velocidade do pulso está significativamente associada em todos os eventos, em todos os modelos, a um aumento do risco de eventos, sejam eles eventos cerebrovasculares, sejam eventos coronários, seja na mortalidade cardiovascular total, em todos os modelos e englobando todos os fatores de risco como fatores mediadores. E, portanto, foi sem surpresa que se quis estudar melhor de que forma é que a rigidez arterial pode ou não facilitar a transmissão de maior pulsatilidade para o cérebro e isso ser um dos fatores da conversa que existe entre os grandes e os pequenos vasos para justificar o aparecimento de pequenas lesões vasculares cerebrais e logo progressão para a demência. Os resultados deste estudo, do estudo Reykjavik, em que 777 pacientes foram de facto sujeitos à avaliação da velocidade do pulso e depois da sua pulsatilidade intracerebral associada depois à avaliação neurocognitiva, permitiu demonstrar claramente que quanto maior for a velocidade do pulso, quanto maior o índice de pulsatilidade, maior o risco de aparecerem lesões dos pequenos vasos cerebrais e pequenos microinfartos, e isso tem uma relação clara. Todos estes marcadores, seja de velocidade do pulso, seja de pulsatilidade, estão obviamente associados a modificações precoces da estrutura do cérebro e a disfunção cognitiva nos diferentes domínios da função cerebral.
Os colegas do estudo Framingham também estudaram este, provavelmente estamos habituados a ver, tudo para podermos documentar claramente que nestes pacientes, aqueles que tinham velocidade do pulso maior incluída no seu modelo, em idades tão precoces como inferiores a 65 anos, tinham já alterações da função cognitiva na velocidade de processamento e na função executiva. E dos mesmos autores, o único estudo prospectivo significativo que se encontra hoje já publicado e que mostra que aqueles pacientes que têm maior velocidade de onda de pulso são aqueles que têm progressivamente maior risco de disfunção cognitiva ligeira, demência ou mesmo de doença de Alzheimer, e isso é particularmente importante para aqueles pacientes que não têm diabetes, como se pode ver neste pequeno quadro, o mesmo tendo sido documentado pelo estudo ARIC, mais tarde, já num trabalho publicado em 2019, relativamente recente, em que, de facto, aqueles indivíduos no quartil mais avançado de doença de velocidade de pulso são aqueles que mais se associam ao aparecimento de disfunção cognitiva e ao aparecimento de lesões dos pequenos vasos cerebrais. Finalmente, um último marcador, o marcador que nós avaliamos através de ressonância magnética pela técnica BOLD, demonstrando que é óbvio que a existência de um aumento da velocidade de pulso está associada a uma menor capacidade de preservação da reatividade cerebrovascular e, portanto, de manter o fluxo cerebral à periferia dos pacientes mais adultos, facto que pode também contribuir para a explicação do desenvolvimento de disfunção cognitiva. Com estes dados em mão, o Grupo de Estudos de Hipertensão e SERD da Sociedade Europeia de Hipertensão, em conjunto com a União Europeia de Medicina Geriátrica, decidiu fazer umas guidelines, uma espécie de apoio à decisão para todos os médicos que veem pacientes hipertensos, para poderem, de uma forma mais simples, identificar aqueles pacientes que estão em maior risco para o aparecimento de disfunção cognitiva. É um trabalho muito orientado para a prática clínica, que parte de 9 perguntas semelhantes a esta que aqui está, nomeadamente da possibilidade de utilizar a rigidez arterial como marcador de função em pacientes que possam ou não estar em risco de declínio cognitivo, e que aconselho, a cuja leitura aconselho de facto, porque está um trabalho muito prático que congregou não só o nosso grupo de estudos, mas também neurologistas e peritos nesta área de diferentes pontos do globo. O que é importante para nós é que se compreenda que a rigidez arterial, um marcador de deterioração elástica das grandes artérias, está não só a cardiovascular, como vimos há pouco, mas tem uma dupla função em que ela própria promove também o aparecimento de lesão do órgão-alvo, que, por sua vez, está relacionada com o aparecimento de doença cardiovascular. Portanto, há um duplo papel da rigidez arterial, não só de um papel direto de aumento do risco de aparecimento de doença cardiovascular, mas também como mediador do aparecimento de lesão do órgão-alvo. E isso é exatamente isso que este quadro aqui dizer, mas eu penso que este gráfico é bastante mais claro. Reparem, a lesão do órgão-alvo em si é por si um marcador claro do aparecimento de mais risco de doença cardiovascular, mas depois os marcadores de disfunção arterial e de perda de elasticidade ou de rigidez arterial, por si só, também eles são contribuidores para individuais para o aparecimento de doença cardiovascular. Portanto, este duplo papel que aqui se vê. O mais importante para nós é compreender que em cada classe de pressão arterial, sempre que a velocidade do pulso está aumentada, o risco de eventos de doença cardio e cerebrovascular está também aumentada quando comparamos com pacientes que estão com o mesmo nível de hipertensão arterial, mas cuja velocidade do pulso é normal. E, portanto, esta associação, para poder, de uma forma global, colmatar e rematar toda a estratégia que aqui estivemos a ver, esta associação entre rigidez arterial, aparecimento de biomarcadores cerebrais associados à doença dos pequenos vasos cerebrais e disfunção cognitiva, pode hoje em dia ser sublinhada e congregada em meta-análises muito robustas que nos dizem claramente que para os pacientes não hipertensos e hipertensos, aqueles que tiverem maior valor de velocidade de pulso estão associados ao risco de declínio cognitivo mais precoce.
E isto acontece, como podemos ver nesta meta-análise que publicamos em 2020 no Journal American Heart Association, que em todos os domínios, seja na memória, na função executiva, seja na disfunção cognitiva geral, a existência de rigidez arterial aumentada é um fator de risco independente para o aparecimento de disfunção cerebrovascular mediada por estes biomarcadores de doença dos pequenos vasos que aqui vimos. Bom, a mensagem mais importante, para além daquela de que, de facto, medir a velocidade de pulso e avaliar a disfunção cerebral é importante na estratificação de risco do paciente hipertenso, vem-nos deste artigo muito recente publicado pela Oxfam Cohort, demonstrando que nós podemos controlar perfeitamente todos os fatores de risco dos pacientes de alto risco cardiovascular, nomeadamente pressão arterial, lípidos, glicemia, peso, etc. Mas mesmo assim, estes pacientes estão sempre em risco de progredir na sua velocidade de pulso. Isso quer dizer que, para além de outra evidência, de outros trabalhos que não discutiríamos aqui hoje, é preciso começar a olhar para marcadores da disfunção arterial dos grandes vasos como a velocidade de pulso, não só como um contribuinte para o aparecimento de doença cerebrovascular e disfunção cognitiva, mas também, definitivamente, como um marcador que deve ser um alvo terapêutico para evitar a progressão dessa mesma doença. O que é o Projeto Cérebro? O Projeto Cérebro, na realidade, é um projeto que tenta discutir de uma forma integrada e de uma avaliação longitudinal aquele que é o efeito de modificação dessa mesma função arterial na cognição de uma forma diferente do que tem sido feito até agora. É um estudo multicêntrico, longitudinal, observacional, que está já no terreno desde 2019 e que teve, obviamente, como todos sabemos, uma pequena interrupção entre 2020 e 2021, por causa da pandemia, mas que retoma já outra vez a sua atividade e que está neste momento a tentar compreender de que forma, não só é com o aumento da pressão arterial, a existência de diferentes fatores de risco e de diferentes marcadores da função arterial estão associados ao desenvolvimento de disfunção cognitiva, mas mais importante do que isso, de uma forma longitudinal, como é que a variação desses fatores contribui para o aparecimento ou protege do aparecimento de disfunção cognitiva. Portanto, estes são os seus principais objetivos. Os fatores de exclusão são claros, os doentes que tiverem tido doença cerebrovascular, os pacientes que já não têm, que têm doença mental, os doentes que têm doenças em estadio avançado com um prognóstico muito reservado são excluídos e depois são colhidos um conjunto de avaliações, não só de medidas de parâmetros arteriais, periféricos e centrais, também de avaliação neurocognitiva e, num subestudo, há uma estratégia de avaliação de neuroimagem que não será feita em todos os pacientes e apenas nos centros que tiverem a capacidade para realizar. Propõem-se várias perguntas de investigação que nós pretendemos ver respondidas por esta metodologia PICO. Nós depois poderemos partilhar estes slides, mas obviamente que todos os extremos são para nós de particular interesse para podermos de alguma forma compreender fatores protetores ou fatores de aceleramento do desenvolvimento da disfunção cognitiva. Estão previstas avaliações em subgrupos, não só da ressonância, mas também do efeito da microbiota intestinal na disfunção arterial e na disfunção cognitiva e obviamente, compreender quais as vias inflamatórias epigeneticamente reguladas que têm um efeito negativo no desenvolvimento de disfunção cognitiva. Esta é a linha temporal na terceira avaliação neurocognitiva, na terceira avaliação anual, pelo menos no nosso centro. Outros centros estão ainda a começar e outros vão fazer a avaliação de 1 a 2 anos. É, de facto, um estudo multicêntrico, como disse o Mateus, em que vários colegas estão já interessados em participar, e eu ponho desde já que este é o meu e-mail, e se houver interesse da vossa parte em também envolver-se, nós teremos todo o gosto em incluir outros colegas e enviar todo o material que nós temos para que outros centros de outras partes do mundo possam, obviamente, envolver-se e estar a participar neste estudo que nos parece que possa trazer mais informação para um problema que, como vemos, é duplo, é o problema da pressão arterial elevada e o problema da disfunção cognitiva, que, como já compreendemos por tudo aquilo que aqui vos trouxe,
andam sempre de mão dada. Portanto, as minhas mensagens finais são sérias. Dos pequenos vasos, da doença dos pequenos vasos, que em seguida levará a essa disfunção cognitiva. Há vários marcadores de função arterial que são hoje em dia utilizados e que nos podem sinalizar aqueles doentes que estão em risco de ter doença cerebrovascular e demência. E depois a velocidade do pulso, que está associada a um risco aumentado, não só de acidente vascular cerebral, mas também de declínio cognitivo, através de mecanismos complexos hemodinâmicos, alguns dos quais eu pude aqui hoje falar, mas que incluem a redução do fluxo cerebrovascular, até à redução, ao aumento da resistência vascular periférica, e que o tratamento otimizado dos nossos doentes pode não ser suficiente, e que esta questão da progressão da pulsatilidade cerebral da forma como a velocidade de pulso consegue aumentar essa pulsatilidade é ainda hoje uma incógnita e um fator que deve de ser em conta quando estamos a tratar os nossos doentes, esperando nós que este estudo, o estudo do cérebro, possa trazer algumas achegas na explicação e na elaboração de estratégias terapêuticas que façam com que, de facto, não tenhamos esta consequência para os nossos doentes hipertensos. Termino com uma pequena fotografia da minha cidade, Guimarães, que seguramente, como todas as cidades onde cada um de nós habita, é a cidade mais bonita do mundo, mas para a qual vos fica aqui um convite que possam visitar e que nos possam dizer quando cá vêm, para vos podermos acompanhar e mostrar em condições e revelar toda a sua dimensão. Muito obrigado, foi um gosto poder participar neste terceiro simpósio de hipertensão da Liga Académica de Cardiologia de Olinda. Muito boa tarde. Muito obrigado, professor Pedro. Foi uma excelente aula, como sempre, do senhor. Tive a oportunidade de assistir uma aula parecida no Congresso Mundial ano passado, quando nos conhecemos, e mais uma vez, uma aula primorosa. Gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Primeiro, que eu fiquei bastante feliz de ver quando você mostrou lá os centros dos estudos, 3 centros brasileiros, e mais outro aqui na América do Sul, com o professor Pedro Forcada, que já esteve conosco aqui no simpósio hoje. E fiquei muito feliz e realmente ver isso, ver a produção não só brasileira, mas como na América do Sul, bem importante aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Doutor, o senhor mostrou como é muito íntima a relação entre a rigidez arterial, a lesão endotelial, com com o desenvolvimento da demência, desses distúrbios neurocognitivos. Só que a gente sabe também que além da parte patológica da hipertensão, também é fisiológico com o avanço da idade, o aumento dessa rigidez arterial. A gente deve tentar diminuir esses danos causados fisiologicamente ou apenas nos pacientes hipertensos? Essa é uma boa pergunta. Há um conjunto de estudos que são, na sua maioria, observacionais e que não nos permitem tirar muitas conclusões. Recentemente foi publicado o estudo SPART, em que se tentou utilizar a velocidade de pulso não só como um marcador, mas como um alvo terapêutico, ou seja, tentar reduzi-la significativamente e evitar a sua evolução acima dos 10 metros por segundo. E o estudo teve um problema, que foi o facto de não ter conseguido atingir a dimensão amostral que precisava para poder ter conclusões definitivas relativamente ao alvo terapêutico, mas mostrou aspectos muito importantes, alguns deles fundamentais para esta questão do envelhecimento vascular. A primeira foi que, de facto, os doentes que tinham a velocidade de pulso como alvo terapêutico tiveram um controle mais apertado da pressão arterial, sem qualquer consequência em termos de efeitos secundários no que diz respeito a potenciais efeitos da hipotensão. O segundo foi que esses pacientes tiveram também uma evolução bastante menor das alterações das grandes artérias que estão associadas à rigidez arterial ao longo de um estudo que demorou cerca de 5 anos. Portanto, a questão aqui prende-se especificamente não em fazer regredir aquilo que já tiver acontecido, mas em evitar
que as artérias percam essa elasticidade com o envelhecimento, porque isso está associado, obviamente, a um aumento da pressão arterial. Eu penso que o segredo aqui está em identificar precocemente no doente hipertenso aqueles que já têm um maior do que o que deveria ser para a sua faixa etária, como você dizia bem, e depois ter uma estratégia terapêutica em que tentamos controlar a pressão arterial e, ao mesmo tempo, evitar que haja uma aceleração dessas alterações da estrutura arterial que fazem com que a rigidez arterial se instale acima de 10 metros por segundo, esse valor sendo particularmente deletério. Portanto, há aqui uma combinação que nós temos que fazer, até porque vimos, mesmo nesta apresentação, que o valor acima de 10 metros por segundo é a lesão do órgão-alvo mais prevalente nos nossos doentes hipertensos. E, portanto, nós temos que estar muito atentos a isso, e é algo que muitos não prestaram atenção durante muito tempo, porque não era mensurado, não é? Mas que hoje em dia nós já podemos ver claramente, cada vez mais existem aparelhos mais simples e mais baratos que nos permitem, de uma forma rápida, avaliar a velocidade do pulso, e hoje começa a não haver uma desculpa para não avaliar e para não a ter a linha de conta, em particular quando sabemos que 40% a 60% dos nossos estudantes têm aumento da velocidade do pulso, e isso permitia colocá-los numa classe de risco superior e intensificar o seu tratamento e evitar aquilo que você estava a dizer, que era a evolução com a idade para rigidez arterial maior e disfunção cognitiva. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando do nosso simpósio. Com certeza foi mais uma aula brilhante aí do senhor e da nossa grade científica. E até breve. Muito obrigado pelo convite e eu espero vê-los em breve também. Muito obrigado. Até mais.